Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Essa é uma história sobre homens domesticados. Ela é sobre consumismo e capitalismo, sobre conforto e propósito, e sobre soluções ruins para grandes problemas. Mas para a gente conseguir entender o que está por trás do Clube da Luta, considerado um dos melhores filmes da história, a gente precisa voltar à raiz do problema que ele está tratando. Entender o problema que faz com que tudo isso aconteça no filme é essencial. E o problema, ele está lá no princípio. Na verdade, ele está lá no começo da história da humanidade, no livro de Gênesis. E você vai perceber a profunda conexão filosófica, temática e teológica entre o capítulo 3 de Gênesis e o filme Clube da Luta, e assim tudo vai ficar mais claro. Você conhece a história de Gênesis capítulo 1 até 3? Deus cria o mundo, Deus cria o ser humano, coloca no jardim do Éden, o ser humano peca e Deus então os expulsa. Mas antes de expulsar, Deus joga sobre eles sua primeira maldição. É a primeira vez que vem uma maldição sobre a humanidade e ela nos acompanha até hoje. E você vai começar a entender. A maldição de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 a 19, diz o seguinte: Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias de sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Essa é uma maldição que nos diz que durante todos os dias da existência da humanidade nós sofreríamos, teríamos dificuldade para lidar com a terra que antes estava sob o domínio do homem. O homem perde o domínio sobre si mesmo, domínio sobre a terra, o domínio sobre os animais, domínio sobre o ambiente, ele perde domínio sobre tudo, domínio próprio. Foi a primeira perda do ser humano e ela decorre então como responsável pela terra. Toda a terra sofre em decorrência disso. É uma mensagem profunda e ambiental também que esse texto nos traz. E o que ele está dizendo é que nós não fomos criados para o conforto. A humanidade foi criada no contexto de Gênesis 3, pós-pecado. A humanidade foi feita para passar lutas. E você também, do ponto de vista evolutivo, vai ver a mesma coisa. Porque, do ponto de vista evolutivo, os primeiros seres humanos sobreviviam por pouquíssimo. Era muito difícil sobreviver. E do ponto de vista bíblico não é diferente, do ponto de vista mitológico não é diferente. Sempre a humanidade passou por sofrimento. Sofrimento para conseguir se alimentar, se vestir, se proteger da natureza, se proteger das doenças. É difícil viver. Mas, porém, entretanto, todavia, nos últimos 100 anos, a vida humana se tornou muito fácil. Não sei se você tem essa percepção, mas uma pessoa de classe média hoje no Brasil, ela vive muito melhor do que um rei vivia na Idade Média. Mais condições de saúde, alimentação, transporte, qualidade de vida, expectativa de vida, tratamentos de saúde, remédios. A vida de uma pessoa de classe média hoje é muito melhor do que a vida de um rei da Idade Média, ou seja, a vida está se tornando mais confortável. E daí você pode pensar, cara, que coisa boa, né? Maravilha, mais conforto. Mas lembre-se, nós não somos configurados para o conforto. E por não termos a configuração para o conforto, é natural que a gente se meta em problemas. Você vai ver isso em qualquer sociedade desenvolvida. Quanto mais rico o cara é, ele vai começar a fazer umas coisas bem esquisitas. Tipo, comprar o Twitter. Para que se meter nesse buraco? Mas coisas ainda mais esquisitas. Coisas sexuais estranhas, coisas de violência, vai viajar para lugares impróprios. Jordan Peterson fala sobre isso. Se você deixa uma pessoa sem absolutamente nenhuma luta, sem absolutamente nenhum objetivo maior para realizar, essa pessoa vai começar a se ferir e se machucar, porque ela
perdeu completamente propósito, direcionamento, porque a vida de uma pessoa é lutar para conseguir algo, não necessariamente algo físico, material, como a gente vai ver, mas preferencialmente para transcender. Toda noite eu morria. E toda noite eu nascia de novo. O narrador dessa história, ele começa tentando preencher esse vazio existencial, porque ele reflete essa sociedade do século XX, naquela época, e agora século XXI ainda mais, uma sociedade moderna e pós-moderna, uma sociedade cheia de confortos, onde ele não precisa sair para caçar, onde ele não tem estabilidade, onde ele tem uma segurança muito grande, onde as doenças têm remédios para quase todas elas, e tratamentos, e conforto, e dorme numa cama segura e tudo mais. Então, ele sente um vazio existencial muito profundo e ele tenta preencher esse vazio existencial com produtos. E ele tem insônia, tem dificuldades para dormir, ele vai até um médico e tenta conseguir algum remédio para isso. Ou seja, ele está tentando resolver o problema do seu vazio existencial através de remédios, mas o médico fala para ele, olha, se você acha que você está sofrendo, dá uma passadinha na igreja em tal hora, tal dia, e você vai ver um grupo de pessoas que está sofrendo de verdade. Aí você vai parar de reclamar um pouco da sua vida. Isso dá uma luz para ele. Então vou lá, vou conhecer. Ele vai nesse grupo de pessoas que são pessoas que têm câncer testicular. Só que ao chegar lá, ao invés de ele ter uma epifania, de perceber, realmente eu estou reclamando da minha vida, olha como minha vida é boa, ele se conecta com o sofrimento daquelas pessoas e passa a chorar com elas. Ele passa a sofrer com elas. Porque se ele não tem um sofrimento próprio para ele, ele vai emprestar um sofrimento alheio para conseguir dar sentido para a sua existência. Eu sei que parece absurdo, mas olha para as redes sociais. As pessoas estão tomando dores umas das outras o tempo todo. As pessoas tomam dores até mesmo de políticos nas redes sociais. Como se a vida delas não tivesse problemas suficientes, elas criam problemas inventando histórias e dificuldades nas redes sociais. Isso acontece o tempo todo. Ele experimenta ali finalmente uma catarse através do sofrimento alheio, porque a sua vida estava tão confortável que ele precisava de um problema. Basicamente, o narrador, que é uma pessoa sem nome, ele só é chamado de narrador, e claro, esse é um vídeo do Clube da Luta, então ele vai ter spoilers do Clube da Luta. Se você ainda não viu essa obra de arte, recomendo que a veja antes de assistir esse vídeo. Mas ele é uma pessoa que representa perfeitamente aquilo que Nietzsche mais temia. Então, esse é um filme que tem uma história tão complexa, que conecta desde a Bíblia até Nietzsche, filosofia e teologia conectadas em uma das histórias mais bem pensadas, que fala sobre a crise de masculinidade que não se aplica só ao homem, mas a toda a humanidade, mas aqui direcionada especificamente ao homem, como a gente vai entender. E já que eu estou falando especificamente ao homem, antes de entrar em Nietzsche, para a gente entender essa história, eu quero falar com os homens que me seguem. Infelizmente, não existe cura para a calvície, não existe. Mas existe tratamento, e quanto antes você começar o tratamento, você vai obter melhores resultados para você retardar os efeitos e poder retardar o avanço da calvície. E por isso eu recomendo os produtos da Manual. Manual é nossa parceira já há bastante tempo. Milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas já experimentaram os benefícios dos tratamentos da Manual, que eles são tratados através de medicamentos recomendados por médicos, comprovados cientificamente. Você entra no site, preenche um questionário e vai receber uma prescrição médica individual para você poder iniciar o seu tratamento. E depois que você começa o tratamento, durante todo o tratamento, você vai ter acompanhamento clínico sem custo e de forma ilimitada. O tratamento ele serve para casos iniciais e avançados, mas quanto antes você começar, como eu falei, melhores serão os resultados. 42 milhões de brasileiros sofrem com calvície, cerca de 50% dos homens vão ter calvície. Com o meu cupom por tempo limitado, é um cupom limitado, você vai ter 40% de desconto e ainda vai ter o frete gratuito e uma entrega discreta. O cupom
Ah, Manual. O cupom é Jurandir Cabeludo. Jurandir Cabeludo, eu tô precisando mesmo cortar um pouquinho do meu cabelo. Obrigado por me lembrar, Manual. Jurandir Cabeludo é o cupom para 40% de desconto. Confere lá. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche não era um fã de religiões organizadas, de forma alguma. Tanto que ele narra, ele não decreta a morte de Deus. Não é ele que fala, Deus está morto porque eu estou dizendo. Não, ele só constata, ele faz uma observação de como está o mundo naquele momento e ele percebe, as pessoas estão se afastando da religião organizada, as pessoas estão se tornando mais científicas, de certa forma, ou tendo um pensamento menos religioso, e com isso Deus está morrendo. Só que ele, apesar de ver e observar isso daí e falar do que está acontecendo, ele tinha medo. Ele realmente não queria Deus na jogada, mas ele tinha medo do que é que substituiria Deus. Porque ele tinha medo de que o homem se tornaria completamente vazio e iria para o niilismo, que a falta de Deus fosse levar para o niilismo, que é essa crença de que a vida não tem propósito nenhum, não existe transcendência, não existe nenhum objetivo nobre, o homem se torna completamente vazio e sem sentido, e com isso a moral decai, com isso o valor da existência humana desaparece e o ser humano se torna sem propósito, como a gente vê, por exemplo, no filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e em várias produções recentes, tanto da Marvel, da Disney, de grandes produtoras, refletem esse pensamento de que a vida perdeu completamente o sentido. E ele escreveu um dos livros que eu mais tive dificuldade para ler na minha vida. Eu confesso que Assim Falou Zaratustra me levou quase um ano para terminar esse livro. E eu só terminei porque eu falei, eu vou terminar. Deus vai me ajudar, eu vou terminar. Eu não queria desistir. E eu terminei Assim Falou Zaratustra com muito ódio, mas eu reconheço o valor desse livro porque é realmente genial, uma peça filosófica muito inteligente. E ele tem o seguinte texto, presta atenção em como essa é uma descrição perfeita do narrador de O Clube da Luta. Ele diz assim: a terra se tornou pequena, nela saltita o último homem, que tudo apequena. Sua espécie é inextinguível como o pulgão. O último homem é o que tem a vida mais longa. Nós inventamos a felicidade, dizem os últimos homens e piscam o olho. Eles deixaram as regiões onde era duro viver, pois necessita-se de calor. Cada qual ainda ama o vizinho e nele se esfrega, pois necessita-se de calor. Adoecer e desconfiar é visto como pecado por eles, anda-se com toda a atenção. Um tolo, quem ainda tropeça em pedras ou homens. Um pouco de veneno de quando em quando. Isso gera sonhos agradáveis e muito veneno por fim para um agradável morrer. Assim se trabalha, pois trabalho é distração, mas cuida-se para que a distração não canse. Ele basicamente está falando do estilo de vida moderno. As pessoas se mudaram das regiões que são muito quentes, onde é duro de viver, porque você precisa de conforto. As regiões, nesse caso aqui, ele fala das regiões frias, na verdade, vão para regiões mais quentes, porque necessita-se de calor. As pessoas estão buscando mais conforto, mais facilidade. Aquilo que os nossos pais, né, os pais antigos, não os pais biológicos, mas aqueles que fundaram as nações fizeram, que tiveram que passar por intempéries, por lutas contra a natureza, contra tudo, para poder fundar as cidades onde vivemos. Nós não precisamos mais, a gente vive em pleno conforto e segurança e por isso a gente foge da dor, a gente foge do sofrimento, a gente usa remédios o tempo todo porque a gente não quer experimentar nenhum tipo de dor, mesmo quando ela é necessária para o nosso crescimento e desenvolvimento. E eu não estou falando só de dor física, mas de dor emocional também. Não é à toa que agora é necessário colocar alerta de gatilho para as pessoas. Olha, cuidado, eu vou falar de um tema polêmico, porque Deus me livre você sentir alguma dor emocional. Deus me livre você passar por algum tipo de dificuldade emocional na sua vida. Você precisa ser alertado para que você fuja de todo e qualquer sofrimento emocional, porque não somos mais capazes de amadurecer. A vida se tornou apenas uma mera repetição de movimentos sem propósito nenhum. A gente corre atrás do vento e no final a gente descobre que tudo é vaidade. E com isso, nesse cenário, o narrador vai perceber que tudo nessa vida
é um produto. Inclusive nós somos um produto, um subproduto, tudo foi reduzido a uma mera comercialização, uma transação comercial, um evento de compra e venda, e a gente está simplesmente buscando o próximo produto, qual que é o próximo alvo da sua vida. As pessoas colocam metas apenas financeiras. Ano que vem eu quero comprar um carro, eu quero financiar uma casa, eu quero trocar os móveis, quero colocar móveis planejados. A gente está atrás de metas financeiras, metas espirituais, morais ou metas transcendentes são pouquíssimas e as pessoas pouco se esforçam com relação a elas, porque elas se tornaram extremamente materialistas. As pessoas elas confundiram preço com valor e, por isso, elas exibem o preço. Não é à toa que as pessoas hoje fazem questão de mostrar quanto custa suas roupas, quanto custa seu carro, seu relógio. A gente tem toda uma geração coach que fomenta isso, porque preço e valor foi confundido, e já que preço é a única coisa que tem valor para essas pessoas, é isso que elas mostram, o quanto que elas têm financeiramente. Portanto, o narrador, ele é o último homem de Nietzsche, vazio e sem propósito. Mas então, por um evento divino, o seu apartamento explode. A gente vai descobrir que não foi um evento tão divino assim, mas é importante para a transformação dele, porque quando o seu apartamento explode, toda a ilusão de segurança e conforto que ele tinha explode junto. E agora ele se vê sem ter onde morar. E ele recorre então a esse cara que ele conheceu num voo, um cara que vende sabão, que é o Tyler Durden. E ele pede para ficar um tempo na casa desse cara, e ele percebe que a vida desse cara é completamente diferente da dele. A casa dele é feia, bagunçada, ele não tá nem aí porque as pessoas pensam dele. Mas é muito engraçado esse filme, né? Porque eles pegam o Brad Pitt como um cara fingindo que não se importa com aparência, não se importa com beleza, não se importa com estereótipo. Pô, mas é o Brad Pitt, o cara era o ápice da beleza naquela época, da beleza masculina. Então, foi uma escolha assim. Atores têm que ser bonitos, né? Quantos filmes realmente têm atores feios, atores e atrizes feias, né? Sempre tem que ter aquela pessoa bonita para atrair o público. Mas enfim, Tyler Durden, ele consegue identificar o real problema da atual geração de homens. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. As coisas que possui acabam de possuir. Tyler se coloca como o Übermensch. Acho que eu estou pronunciando certo. Se não tiver, desculpa, mas essa é a palavra usada por Nietzsche para descrever a solução para o último homem. A solução para o último homem, a solução para a morte de Deus, de acordo com Nietzsche, era o surgimento do super-homem. Um tipo de ser humano que ia transcender as normas sociais, que ele ia criar as suas próprias regras, que ele não ia se limitar às visões tradicionais, não ia se conformar àquilo que a religião, a sociedade construíram, mas que ele ia encontrar a solução para uma vida com propósito. E a forma como Tyler vai encontrar para dar propósito, ou para ajudar as pessoas a enxergarem que a vida precisa de mais propósito, é tirar do conforto. Aqueles homens estavam completamente perdidos e ele faz aquilo que vai tirar no máximo do conforto essas pessoas, colocá-las para brigar, colocá-las para bater umas nas outras de forma voluntária. Essa coisa brutal que existia antigamente de você sair para caçar e lutar com os animais, ou de você lutar contra inimigos que estavam querendo invadir sua terra, não existem mais guerras. Então a gente precisa criar algo para que a nossa vida tenha sentido, porque a gente é uma geração perdida, a gente está numa geração de conforto entre guerras, a gente precisa criar algo. Então ele cria o Clube da Luta. E é interessante porque, inclusive, o próprio autor do livro, né, no qual é baseado o filme, ele cita o Jordan Peterson, porque o Jordan Peterson, ele fala que a brincadeira das crianças, principalmente dos meninos, das meninas também, mas principalmente dos meninos, quando são pequenos, a partir dos 2 a 4 anos, são brincadeiras que testam os limites da violência, bater, chutar. E o pai precisa, ele fala, o pai precisa se envolver nessas brincadeiras e brincar de luta e jogar e fazer esse tipo de movimento para que essa criança aprenda a se coordenar fisicamente diante de uma violência controlada, para que ele consiga aprender a controlar suas emoções e ele consiga se tornar mais forte com isso, ele consiga ter um parâmetro de uma força muito maior que a do pai, e ele então faça um esforço para conseguir
mensurar e chegar mais perto dessa força. A mesma coisa acontece com meninas. Minha filha de 2 anos faz a mesma coisa e isso é importante para o desenvolvimento, mas aqui a gente tem uma geração que não se esforça para nada, onde tudo está caindo muito fácil na mão. Então eles precisam levar uns tapinha na cara para começar a aprender o que é a vida. Pelo menos essa é a visão de Tyler Durden. E Joseph Campbell, o escritor que cunhou a ideia da jornada do herói, do monomito, ele escreveu que na jornada do herói, esse personagem ele precisa em algum momento se desvincular da figura paterna com a qual ele nasceu. Ele não escolhe nascer com aquele pai. E ele fala isso numa perspectiva humana normal, acontece com o ser humano. A gente não escolhe qual pai a gente vai ter e por mais amoroso e afetuoso que ele seja, chega um momento em que haverá uma ruptura desse filho com relação a esse pai e ele terá de encontrar uma outra figura paterna na qual ele vai moldar a sua vida. Isso não acontece 100% das vezes, mas é extremamente comum pessoas que vão moldar a sua vida através de um professor, através de um coronel do exército, alguém com quem ele vai ter contato, através de um treinador do time de futebol, não importa. Uma pessoa que vai ajudá-lo na sua jornada e ele vai se tornar um aprendiz dessa pessoa. E o Tyler Durden, ele se coloca como sendo esse homem. Ele fala que essa é uma geração de homens que foram criadas através da TV. E depois ele fala em um determinado momento, somos uma geração de homens criados por mulheres. Ele percebe a ausência da figura paterna, uma ausência que é crescente cada vez mais. Depois da Revolução Industrial, a conexão dos filhos com a figura paterna diminui cada vez mais, o tempo passado junto é cada vez menor. Pensa numa era pré-revolução industrial, não era idílica, era cheia de problemas, as pessoas passavam fome naquela época, lembre-se, a vida está muito mais fácil agora, mas as pessoas elas tinham uma conexão muito maior com o pai, porque provavelmente se seu pai era um ferreiro, você estaria trabalhando com ele como aprendiz do seu pai para ser um ferreiro e você estaria em contato com ele diariamente. A figura paterna sai de cena, passamos a ser criados basicamente por nossas mães e Tyler vê isso como um problema de não termos agora uma figura masculina sobre a qual moldar a nossa percepção da realidade. O Chuck, que escreveu o livro, ele fala uma coisa muito interessante, que quando a gente vê como que os filmes são feitos, os filmes que nós temos, a gente tem muitos filmes voltados para as mulheres, falando sobre a identidade da mulher, desenvolvimento da mulher, na sua infância, adolescência, vida adulta, onde as mulheres se reúnem para aprender sobre ser mulher, sobre sua feminilidade. Mas de acordo com ele, a gente só tem 2 filmes, 2 histórias que realmente são focadas em ensinar os homens a se tornarem homens, que esse é o objetivo principal delas, é falar sobre masculinidade. Essa é a pedra de toque central dela, que é a Sociedade dos Poetas Mortos e o Clube da Luta. É claro que a gente extrai lições de masculinidade de vários outros filmes, mas de acordo com ele, as histórias que são centradas, cujo tema central é a masculinidade, seriam essas, e então ele viu a necessidade de se criarem mais histórias que estejam tratando disso. Só que daí vem os problemas. Como eu falei, Tyler ele se coloca como o super-homem de Nietzsche, como a solução para o problema moderno. Só que ele não é a solução. A gente vai perceber que ele, na verdade, é só um terrorista, que ele é um cara superficial pra caramba, que apesar de toda a fachada de vamos fazer aqui um clube, vamos lutar e humilhar aqueles que querem ser os filhos dele, né? E tratar de forma humilhante para que eles possam amadurecer, criar casca. Isso tudo no começo parece ter uma aparência muito boa. Você vê o desenvolvimento, as pessoas estão mais corajosas, estão mais fortes. Porém, para por aí, porque no final o que ele quer é um ato terrorista, porque a forma dele, a solução dele para a sociedade atual não é construir algo novo, é apenas destruir. Um pensamento apenas revolucionário, de destruir o que está e vamos ver como que a gente constrói depois algo novo. E esse é um pensamento extremamente perigoso. Revoluções, elas tendem a ser extremamente violentas e acabar mal para todo mundo. Países que passam por revoluções assim, a gente já viu. Normalmente, elas não dão certo e ele age de forma a se tornar um terrorista e, portanto, algo nada legal.
Isso acontece com frequência na política. Às vezes, chega algum político que consegue fazer, e a gente está em época de eleições, a gente tem visto muito isso. Às vezes chega um político que consegue fazer um exame muito preciso do problema da atualidade. Ele fala, o problema do país, de tal cidade, da sociedade hoje é pá, 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 pá. E você, cara, ele está certo. Esse é o problema. E só o fato de você acreditar nele, no fato dele ter acertado o problema, você já se desarma e daí ele entra com uma solução ridícula que você nem presta atenção de quão ridícula é essa solução. Porque você pensa, bom, um cara que é tão inteligente a ponto de detectar o problema vai ser inteligente o suficiente para dar a solução para o problema. Mas isso não é verdade. Às vezes a pessoa consegue detectar o problema e não faz ideia como solucionar. Isso acontece o tempo todo. Pergunte para os matemáticos. Muitos deles criam apenas o problema, só a teoria do problema e fala, se vire para achar a resposta. E tem teorias matemáticas que estão até hoje tentando ser provadas, tentando encontrar a resposta, a solução para isso, porque é mais fácil você identificar o problema do que você dar a resposta para ele. E eu não quero transformar isso num discurso político, vocês sabem que eu fujo disso, mas apenas para a gente ver como que isso está enraizado na realidade. Tyler, ele consegue ver o problema, mas ele oferece uma solução ruim que é a destruição. Ele não propõe construir absolutamente nada. O raciocínio dele é esse. A sociedade nos promete que seremos milionários, que seremos famosos, que teremos tudo, o que a gente sempre sonhou, mas isso é uma mentira. Até esse ponto, ótimo, seu raciocínio está 100% verdadeiro. Aí ele continua. Portanto, é melhor não acreditar em nada e destruir tudo. E é aí que você joga tudo por água abaixo, porque a solução é ruim. O problema de Tyler está na solução que ele propõe. A solução ela ainda é focada numa perspectiva materialista limitante. Ele não busca um significado maior externo. Ele vê que o problema da sociedade está muito centrado aqui na aparência, no consumo, nisso, naquilo, viramos produtos. Inclusive tem uma coisa legal, nesse filme, todas as cenas, exceto a sequência final de destruição do Projeto Mayhem, todas as cenas têm um copo da Starbucks. Todas. Às vezes está escondidinho ali, você não consegue perceber direito, mas olha todas as cenas, não são todos os quadros. Em todos os cenários onde está sendo passada uma cena, todas as cenas têm um copinho do Starbucks, que é justamente para mostrar como que o consumismo ele está presente em todos os momentos da nossa vida e nós somos definidos pelas marcas que nós usamos, nós não somos mais definidos por aquilo que somos ou acreditamos porque deixamos de acreditar nas coisas. Se a gente deixou de acreditar nas coisas, se a gente passou a acreditar só que a vida é isso, então realmente comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Essa é a filosofia atual. O problema que ele identifica está na humanidade, tá certo? Mas se o problema está na humanidade, a solução não pode estar nela. Se o problema está no homem, a solução não pode estar nele. A solução tem que ser algo externo. Os coaches vivem dizendo que o problema está dentro de você e que a solução também está dentro de você. Mas a solução não é para essa falta de identidade, para essa fraqueza moral, para esse momento tão fácil da vida da humanidade, fácil entre aspas, cada um tem seu nível de dificuldade, mas eu estou falando do ponto de vista histórico. A gente vive um momento mais fácil da história da humanidade. A solução para isso não é o super-homem de Nietzsche. A solução para isso não é se tornar mais materialista ainda, ou simplesmente destruir o que existe de material, mas é voltar às tradições. Eu sei, as tradições criaram vários problemas. Quando você vai ver a forma como aconteceram as coisas na Idade Média, não eram nada legais para a maioria das pessoas, mas a forma errada como foi feita não invalida o fato de que as tradições sejam importantes, de que o ser humano encontra valor e significado quando ele retorna às suas raízes, às tradições e principalmente quando ele olha para fora de si, para o transcendente, para um significado maior que existe além de si mesmo, algo que muitos filósofos trabalham, mas eu gosto muito da forma como Viktor Frankl trabalha, de você dar propósito para a sua vida, e esse propósito ele é algo externo e normalmente maior do que você, ele tem que ser maior do que você, ele tem que ser fora de você para realmente valer a pena para o resto da sua vida. Então, esse é um filme genial
porque faz uma análise muito inteligente. Eu acho que o final dele nos mostra claramente que a solução de Tyler estava errada. O diagnóstico estava certo e a solução estava errada. Mas esse é um dos melhores filmes que já foram feitos. O plot twist ele é só uma cereja no bolo. O fato de o narrador e Tyler Durden serem a mesma pessoa, isso é só um detalhe, uma cereja no bolo. E por isso que eu falo que spoilers não estragam bons filmes. Me contou que Tyler Durden ele é a mesma pessoa. Tá, mas esse filme é tão bom que eu revejo ele já sabendo o final. Porque ele é bom, ele é bem feito. O spoiler só estraga filme que é ruim, o filme que só depende. A única coisa boa do filme é o spoiler. Daí ele estraga mesmo. Se o filme é bom, você vai reassistir apesar do spoiler. E esse é um filme muito bom. Qual outro filme você me indica aí que seria legal para eu analisar? Deixa aí nos comentários para eu saber qual filme que você quer que eu analise e reflita com vocês aí. Também não se esquece de se inscrever e para falar mais sobre masculinidade tem esse vídeo aqui que eu gravei. Um forte abraço e arrivederci.